No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo, porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios e desenho para todo lado, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da Gente, Governo do Amapá, trabalhando na direção certa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil à referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial, aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, essa liderança de audiência, trazendo para você a informação, a notícia, a entrevista imperdível para você ficar bem informado. Entrevista como essa que você vai ver aqui agora, na tela do SBT Amapá, para você. Estamos aqui com a doutora Daiane, que é uma endocrinologista conhecidíssima aqui no nosso estado e fora também. A doutora Daiane criou um espaçozinho para nos atender, já que tem uma agenda concorridíssima em atendimento à nossa população na sua especialidade. Eu vou começar agradecendo, doutora Daiane, um prazer enorme, muito obrigado por nos receber e poder trazer a informação, a notícia da sua especialidade para o público que nos assiste. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Frota. Eu que agradeço a oportunidade, Esse é um momento muito bom para a gente levar informações para as pessoas, E esclarecer, às vezes, algumas dúvidas, Com certeza. Doutora Daiane, vamos começar por um assunto que está muito em voga e muito pertinente, que é aquela questão de emagrecer usando um chamado Mounjaro, que é a canetinha. A senhora, como endocrinologista, com uma carteira enorme de todos os tipos de clientes, de gênero, homens e mulheres, o que dizer? A senhora já tomou conhecimento, deve ter clientes lhe procurando para saber como é que é o procedimento, se pode ou não pode. Como é que a senhora tem visto toda essa situação, doutora? Bom, falar dessas medicações é muito extenso, muito conteúdo, muitas dúvidas. Mas, a priori, acho que informações mais importantes que eu tenho que passar, que acho que são pertinentes, é que sim, são medicações revolucionárias, essa classe de medicações,
são revolucionárias, são medicações que a gente sentia muita falta na endocrinologia há alguns anos atrás, no sentido de abranger um tratamento não só, né, da obesidade, como também de outras comorbidades. Então a gente tem nessas medicações esse cenário. É interessante, e eu falo bastante, isso até nas minhas redes sociais, né, que essas medicações elas foram desenvolvidas, elas foram idealizadas inicialmente para tratar diabetes. E a partir do tratamento de diabetes, observando que ela promovia muita perda de peso, passou a fazer estudos em pessoas que não tinham diabetes e tinham obesidade, comprovando benefícios de proteção cardiovascular, de tratamento de outras doenças associadas, como esteatose, como hipertensão, como dislipidemia. E a gente conseguiu aí uma medicação com potência nesse sentido e foi estendido o tratamento de diabetes para obesidade e hoje isso tem se propagado mais, aumentando a prescrição para pessoas que têm gordura no fígado, para pessoas que têm problemas renais, para pessoas que têm doença arterial periférica obstrutiva. Então, em bula, a gente já vê que essas medicações elas não abrangem só o espectro da obesidade, elas também abrangem muitas outras doenças que tiram a qualidade de vida do paciente. Agora, doutora Diana, né, por ser um medicamento que chegou agora no mercado, né, com conhecimento geral, né, há aquele cuidado no que diz respeito a pessoas que podem usar, pessoas que não devem usar, ou seja, o ideal é uma consulta a endocrinologista ou endocrinologista antes do uso desse medicamento. É fundamental essa consulta, né? Quando a gente está prescrevendo essa medicação, a gente avalia exatamente todas essas questões que o paciente possa vir a ter, que muitas vezes o paciente com obesidade tem, não tem só obesidade, Isso. né? Então a gente vai avaliar através disso não só a indicação da medicação, como também o ajuste da dose de forma individualizada. A gente tem uma previsibilidade de aumento de dose sim, que é orientado conforme bula, mas fazer isso de forma individualizada é o diferencial para o paciente, para que ele tenha uma perda de peso saudável. Legal. E isso um acompanhamento também, pelo menos nos primeiros meses de uso? Quando a gente fala de obesidade, a obesidade é uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão. Então, assim como essas outras condições crônicas, a gente trata de forma crônica a obesidade. Então, a farmacoterapia, o tratamento com as canetinhas Sim. ou qualquer outra medicação para sinal de obesidade, ele tem que ser avaliado de forma contínua para o resto da vida. Eu acho que, assim, muitas das dúvidas que as pessoas têm, mas eu vou usar para sempre? Então, eu tenho diabetes tipo 2, né? Já tive problemas sérios, tenho diabetes há muito tempo e tal, né? No meu caso, para mim fazer o uso desse medicamento, lhe consultando tudo, a senhora aconselharia eu tirar toda a medicação? Há aquela situação de tirar toda a medicação que eu uso atualmente, todo um controle de glicose e tudo mais, para usar unicamente esse Mounjaro ou não? Ele pode vir com o uso em conjunto com o medicamento que eu já faço? Olha, essa proposta, ela é uma das coisas que eu acho mais sensacional da medicação quando se fala de diabetes, tá? Sim. Porque o Mounjaro ele é para tratamento de diabetes e obesidade, assim como outras medicações dessa classe. E aí eu acho que esse é um ponto bacana, porque ele nos permite a possibilidade de tirar todas as medicações e nela a gente tem uma medicação que abrange toda essa proteção cardiovascular, proteção contra infarto, contra AVC, tratamento das outras condições que tem associadas com diabetes. Então a senhora ficou, por tudo que a senhora fala, né, super feliz e a favor da Não só eu, como toda a comunidade científica, né? Mas claro, usando a medicação com indicação, com segurança, com ética, com acompanhamento. Um profissional. Sim, com certeza isso é fundamental. Mas é claro que é uma possibilidade, a gente tem que avaliar caso a caso. Nem todos os pacientes vão poder se livrar de todas as medicações, mas tendo essa possibilidade, com toda certeza. Doutora Diana, a senhora tem uma carteira de clientes muito grande pela excelente profissional que é. E participa de congressos, está sempre atualizado. O médico nunca para de estudar, participa de encontros, né? O que dizer hoje, no caso da diabetes, do avanço da tecnologia, né, de estudos científicos? Tem realmente melhorado esse tratamento, esse cuidado com diabetes?
Tem melhorado bastante. Inclusive, eu vou participar do Congresso Americano de Diabetes agora em junho. Legal, em junho. Venho trazendo muitas novidades. Que coisa Tudo boa. der certo, estou bem otimista. E assim, temos visto sim, muitos avanços. E o mais interessante, a gente consegue, como por exemplo, com essas medicações, abranger vários problemas em um tratamento só. E todos eles estão interligados, fazem parte, às vezes, da mesma gênese, da mesma fisiopatologia. Então, isso é uma possibilidade bacana. A gente tem tecnologia em diabetes hoje que facilita a vida da pessoa que tem diabetes, dessas furadinhas de dedo. Hoje em dia a gente tem sensor de glicose. Eu uso sensor de glicose. É libertador, Legal, né? Libertador. Muito bom. Eu não vou nem fazer comercial. Doutora, né, em toda essa situação do diabetes, né, com o advento do Mounjaro, por exemplo, ele simplifica, né, e traz a segurança, né, que o diabético precisa para dar continuidade no seu tratamento, no que diz respeito realmente à melhora. Ela é perceptível, muito imediatista. O cidadão, a pessoa é muito imediatista, né? Quer ver resultado. Então, ela traz esse resultado imediato, não? Sim, traz, assim, imediato, vamos lá, né? A medicação, ela tem realmente seus benefícios maravilhosos, mas tudo isso também exige que o paciente tenha uma melhoria na qualidade de vida. Alimentação saudável, prática de atividade física. Isso tem que continuar. Nunca deveria nem ter deixado de... Então, Ele tem que estar associado. Os benefícios da medicação são potencializados quando a gente tem aí, né, associado mudança de estilo de vida. Por exemplo, quando se trata de obesidade, a média de perda de peso na bariátrica é em torno de 25%. Sim. Com a tirzepatida, que é o Mounjaro, por exemplo, a gente chega até 23% de perda de peso com atividade física, alimentação saudável. Com a semaglutida, a gente chega em torno de 17% até 20%. Ou seja, são resultados comparáveis à bariátrica. Só que esses tratamentos, eles são a longo prazo, né? Então, é sim revolucionário nesse sentido, a gente ter uma outra alternativa de tratamento, né? No que diz respeito ao seu cliente, a demanda aqui do Amapá, a senhora atende cliente aqui de todo, além da capital, interior, do estado vizinho, todo socorre a senhora também, né? Existe uma procura maior, um cuidado maior dessas pessoas? As pessoas estão se cuidando mais no que diz respeito, principalmente ao diabetes, doutora? Olha... Ou chega muito naquele extremo, já na hora de amputação, coisa parecida? Assim, eu não sei, eu acho que eu tenho um certo viés de te responder isso, porque acaba que chega para mim um pouco de tudo, mas chega muito paciente já com complicação grave, já renal crônico, infartado, com amputações, chega bastante. Últimas, né? Mas é uma análise muito mais complexa, porque nem todo mundo tem todo o suporte, o aparato, né, para fazer o tratamento. Essas abordagens aí já são mais para paciente que é diabético há muitos anos. Doutora Diana, a faixa etária do nosso diabético aqui no Amapá, né, acima dos 50, ou já gente mais jovem aparecendo com problema de pré-diabetes ou diabetes mesmo já? Epidemiologicamente, o pico de incidência do diabetes tipo 2, ele é acima de 40 anos, porque tem muito a ver com estilo de vida e fator genético. Então, ganho de peso, estilo de vida inadequado, mais um fator genético e desenvolvimento de diabetes, certo? Isso. Muito associado com obesidade. Então, a gente vê que acompanha essas estatísticas epidemiológicas em nível mundial, mas devido ao fato da epidemia de obesidade mundial também estar antecipando, a gente temos adolescentes, né, que estão desenvolvendo diabetes tipo 2, o que não era comum. Então tem acontecido sim com frequência de surgir diabetes tipo 2 em faixas etárias mais jovens do que deveria, o que era antigamente. Aqui no Amapá, doutora Diana, já dá para dizer estatisticamente se o gênero feminino tem mais diabetes tipo 2 do que o masculino, ou está muito equilibrado, ou não tem ainda essa estatística que dê para medir? Eu não consigo te responder isso de uma forma técnica, porque a gente não tem esses estudos assim por Amapá. Mas olhando na minha bolha de atendimento, que pode ser diferente de outros colegas, eu acabo vendo mais mulher, mas o meu público é mais de mulher.
Os homens, eles ainda sempre tiveram e continuam tendo mais dificuldade de buscar um médico. E aí vão deixando a Só coisa... vem na hora que o negócio está pegando. Exatamente. Né, e ainda vem com a mulher do lado. que foi o meu puxa. caso. A mulher ameaçando para ele ir no médico. Isso é verdade, isso é verdade. Doutor, o que a senhora aconselha ao homem e à mulher em procurar um endocrinologista, né? Principalmente quando tem casos na família, né? Meu pai, por exemplo, minha mãe faleceram de diabetes, então eu tenho que ter um cuidado especial. O que a senhora aconselha? A história familiar é importante, Então. ele fala bastante, e se você está acima do peso, existe grande possibilidade de você ter diabetes, ter pré-diabetes, né? E quando a gente não dá atenção a isso, a coisa vai piorando ao longo do tempo, e quando a gente verifica, tá ruim mesmo. Então, se tem um histórico familiar e tem sobrepeso e obesidade, é bom sim procurar o médico endocrinologista. A gente tem que lembrar, e eu gosto muito de frisar, que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então, se eu começo a tratar, perco peso, normalizo minhas taxas e nunca mais apareço no médico, fatalmente eu vou reganhar esse peso. Não é efeito rebote, é abandono do acompanhamento, do tratamento. Então, quando você acompanha... A senhora tem esse cliente que quando vem, é tratado, melhora, volta ali uma situação de glicose mais ou menos regular, aí não, estou bom, estou bem, preciso mais voltar. Existe esse cliente, doutor? Existe, é o que mais existe. Muitos pacientes vêm, aí começa o acompanhamento, vem um ano depois. Quando vem, tá na estaca zero. Aí começa tudo de novo. E dá aquela sensação de que é uma luta, né? Porque sempre você tá voltando na estaca zero. Não quer calar, doutora Diana, com toda a sua experiência e conhecimento. O diabético, principalmente quando passa dos 50, 60 anos, ele é teimoso por natureza ou a diabetes influencia nessa teimosia? Porque todo diabético que eu conheço é teimoso. Os meus não são. Não, com certeza. Não, porque eu pego no pé. Mas assim, na verdade, o que acontece? Você que reluta. Não tem a ver com a idade, necessariamente. Eu tenho diabetes, mais de 50 anos, e ela está insistindo. Muitas vezes a gente tem que analisar se falta adequação do tratamento medicamentoso, é o que eu falo para os meus pacientes. Se está fazendo alimentação saudável, se está fazendo uma prática de atividade física regular e a glicose não controla, então isso não é problema do estilo de vida. Isso é demanda de tratamento. Ninguém trata diabetes parando de comer. Então precisa rever o tratamento. Mas também tem o outro lado, tem o paciente que toma as medicações e ele entende que só tomando o remédio está tudo certo, e não é assim, né? A gente precisa dar contrapartida, né? O seu cliente, a senhora aconselha, além do seu atendimento, ter também um atendimento de um nutricionista, de um psicólogo, coisa parecida, doutor? O nutricionista é meu braço direito, o psicólogo é meu braço esquerdo. Muitas vezes a gente acaba levando para o alimento, né, a falta do gerenciamento de estresse do dia a dia, do cansaço, da ansiedade, da depressão que acontece e compensa no alimento, e isso impacta no peso e na glicemia. Então, quando a gente consegue abordar isso terapeuticamente com medicação e terapia, é óbvio que isso melhora o controle da glicose e do peso. Vai funcionar melhor, né, Sim, doutora? com certeza. E no caso, a senhora sempre também aconselha? Casos a casos, eu né? encaminho todos os meus pacientes para o nutricionista, irrestritamente, todos. Importante, né? A saúde, a situação, a condição alimentar, eu acho que é fundamental no diabético, eu acho que é o começo. Eu acho que a diabetes começa pela boca, né, doutor? Não tem, né? Pelos hábitos, não só pela boca. Não, pois é, mas é um hábito ruim comer demais ali, porque geralmente... Sim, e a gente perde, às vezes, o controle, não é uma coisa assim, é imperceptível, porque o alimento ele é cultural, ele é afetivo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de controlar os finais de semana, chega cansado do trabalho e, eu mereço, então eu vou comer aquilo que eu gosto para me sentir bem. Então isso é muito comum e nisso a gente se perde. Todo dia, uma perguntinha que não quer calar. Os sintomas da diabetes, principalmente diabetes tipo 2, ainda são os mesmos? Aquele de formigamento nas extremidades, urinar demais, continua os mesmos? Sim.
Diabetes, na maior parte do tempo, é silencioso, não dá sintoma nenhum. É o pior da doença, né? Quando esses sintomas acontecem, que são as famosas polis, que é polidipsia, poliúria, polifagia, E o que perda é de isso? peso. Vou traduzir. Ah, Polifagia é muita fome, perda de peso, polidipsia é muita sede, poliúria é urinar demais. Então são os principais sinais do diabetes aparecendo aí pra gente, né? Que são, você perdeu muito peso muito rápido, estranhar. Tô com muita sede, bebo água e mesmo assim não passa, também tem que pensar que pode ser diabetes. Tô fazendo muito xixi o dia inteiro, à noite, também tem que pensar em diabetes. aquela espumazinha na urina chama atenção, tá vendo? Chama Diabetes? atenção, tem gente que relata até que a formiguinha vai lá Também, e né? que ficou atento, doutora, eu percebi que eu urino e eu chego lá no vaso e tá dando formiga. Isso já é um sinal, porque a glicose ela sai na urina quando tá com diabetes muito alterado, descompensado. Muito bom. Doutor, o que a senhora aconselha então, né, para um diabético, uma diabética, né, fazer logo que começa as consultas com o endocrinologista, né, além de seguir todas aquelas indicações para melhorar, além do nutricionista também que a senhora falou e em alguns casos também o psicólogo, para poder conseguir, né, ter a força, porque é complicado você tirar ali a alimentação que você é viciado, como doce ou coisa parecida. No nosso caso, o açaí, né? O açaí. Então, o açaí faz mal, doutora, mesmo ao diabético? O excesso, 200 ml de açaí sem açúcar não faz mal. Agora, 3 litros de açaí com pirão faz mal. Então a alimentação está toda no excesso. Está nas quantidades e nos acompanhamentos. A senhora, como com outros colegas seus que às vezes falam assim, não, tu pode comer de tudo, desde que você saiba se alimentar. No Ceará a gente diz, não pode encher o bucho. Tu tem que saber fazer uma refeição. Às vezes a pessoa come um pouquinho só, mas é de um monte de coisa que não é saudável, então não vale a pena. Agora, doutora, tudo sobre a glicose, né, que se coma, pode ser o que for, até mesmo que não tenha muito, né, carboidrato, coisa para ele, mas ele sobe. O ideal é que ele suba e depois, no prazo de até 2 horas, ele desça, não é isso? Isso, a gente tem metas, isso é outra coisa importante. Os pacientes vão tratando diabetes e não sabem quanto que a glicose tem que estar normalmente, né? Então, assim, a priori, a glicemia, para quem é diabético, ela é tolerável no máximo até 130 em jejum. Então, se a sua glicemia muitas vezes está dando acima de 130, sinaliza que está descompensado do diabetes e tem que rever o tratamento, rever os hábitos, rever a alimentação e 2 horas depois tem que estar até 180. A senhora concorda que a pessoa que é diabética, muitas das vezes, ela também tem que ter conhecimento do alimento que ela está comendo, no que diz respeito à quantidade ali de carboidrato, de nutrientes, para que ela possa melhorar esse controle? Comigo aconteceu isso, eu não tinha esse controle do nutriente, então eu descompensava por conta disso. Passei a estudar mais, a ler mais sobre isso, então melhorou gradativamente. Sim. Eu gosto muito de compartilhar as responsabilidades de um tratamento. Não é justo deixar toda essa responsabilidade só para o paciente, ter que reduzir a comida, assim como não é justo também pensar que só o remédio vai resolver. Entendi. Então a gente tem que compartilhar essas responsabilidades. Eu não acho que o paciente tem que se preocupar tanto com pequenos detalhes técnicos sobre a dieta. Para isso tem um nutricionista para fazer os cálculos certinhos, as porções, montar tudo direitinho. Ele vai indicar, olha, é assim que você tem que se alimentar. Eu acho que isso já é o suficiente, mas o paciente dominar assim, quais são os alimentos que aumentam mais a glicemia, quais são os que controlam mais a glicemia, eu acho importante. E principalmente as pessoas pensam que dieta para diabetes é só cortar. Corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Mas não é. É introduzir também alimentos que controlem a glicose, como proteínas, fibras, grãos. Adequadas. Para a gente finalizar, doutora Diana, depois dessa consulta de graça, o nosso público, só voltando aqui ao Mojaro, o que a senhora, olhando para nossas lentes, pode falar para quem hoje está com essa ideia, com esse pensamento, vendo muito sucesso nas pessoas que já estão usando aí?
É uma medicação excelente, né? Como eu falei aqui na entrevista, tem benefícios para pessoas com diabetes, para pessoas com obesidade, para pessoas que têm gordura no fígado e outras condições também que estão associadas a essas doenças. É uma medicação segura, mas ela precisa de acompanhamento médico, porque quando ela não é feita com acompanhamento médico, existe também o tiro que sai pela culatra. Então pode haver uma perda de peso, de massa magra, de massa muscular, piorando o metabolismo e aumentando o risco de reganho, principalmente se suspender de forma súbita. Doutora Diana, quem vai estar nos assistindo aqui está tudo louco. Onde é que eu encontro a doutora Diana? Onde é que eu encontro? A senhora tem algum endereço no Instagram, doutora? Tenho. Qual é? Eu trabalho nas clínicas Seco Yang. Seco Yang é essa que fica, que nós estamos aqui agora. Isso. Que fica aqui na Almirante Barroso. Almirante Barroso. Certo? E trabalho também pelo SUS, no HU, no Hospital Universitário, e trabalho no Hospital das Clínicas Alberto Lima. Muito Atualmente bem. faço consultas por telemedicina Tem também. dormido em casa, doutora Diana? Com toda essa ocupação, me diga uma coisa, quando as pessoas vão lhe procurar, principalmente aqui na Clínica Yomi, né, a senhora não estando, tem um pessoal da recepção que agenda a sua consulta, né? Sim. E dentro daquele prazo legal que for agendado, a senhora vai estar atendendo. Sim, tem por telefone, tem presencialmente, né, Que legal. aqui na clínica. Se for a consulta por telemedicina, aí tem um outro número, é através de outro número, não é aqui na clínica. Para quem é paciente do interior, lembro. Qual é? 984 23 53 27. 984 23 53 27. Aí a senhora que atende direto já? Esse número não, né? Faço o gerenciamento dessa agenda junto com uma secretária online. É? Sim. Então, esses endereços aí ele encontra, e no caso também lá do Instagram, logo que possível a senhora faz o retorno da também resposta. pode se me mandar mensagem pelo direct do Instagram, também providencio o agendamento das consultas em telemedicina. Vamos repetir o endereço do direct aí, porque vamos aperrear. O direct do Instagram é na minha página do Instagram, né? Sim. Arroba? Arroba endócrino.dianavaio. E o número 98423-5327 para agendamento em telemedicina ou pelo direct no Instagram. Se for consulta presencial, nas clínicas Seco e Yang, que fica na Almirante Barroso. Muito bem. Nesses endereços você vai falar com a doutora Diana, ou então vai ter depois uma resposta, vamos conversar, pode marcar, pode tudo. E nesse endereço da IOM também, né, vindo aqui, ela não estando, vai estar sempre o pessoal da recepção aqui com atendimento de excelência, que vai marcar uma consulta com você, né, e doutora Diana. A senhora quer falar mais alguma coisa? Bom, cuidem-se, a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que estamos sofrendo uma epidemia nesse momento, que leva a problemas graves, aumenta a mortalidade com doenças cardiovasculares como infarto e AVC, e quanto antes você se cuidar, é melhor. Conversamos então, né? Obrigado pela consulta, de graça, né? Doutora Diana, endocrinologista, aqui no Amapá. Obrigada, gente, e até a próxima. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios,
E desenho para todo lado, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da gente. Governo do Amapá. Trabalhando na direção certa. A Assembleia Legislativa empossou um novo parlamentar. A cerimônia foi realizada no auditório da Casa de Leis. O deputado estadual Coronel Flecha assume a vaga anteriormente ocupada pelo deputado Cacá Barbosa. A sessão de posse reuniu parlamentares, autoridades e convidados, marcando o início da atuação do novo deputado estadual no parlamento amapaense. Com a experiência na vida pública e trajetória ligada à área de segurança pública, deputado Coronel Flecha do Podemos passa a integrar os trabalhos legislativos, contribuindo com os debates e votações de projetos importantes para o desenvolvimento do Estado. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi conferido pelo povo, respeitar as constituições federal e estadual e promover o bem geral do Estado do Amapá. A posse reforça a composição do Poder Legislativo Estadual, garantindo a continuidade das atividades parlamentares e o andamento dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Durante a entrevista, ele afirmou estar preparado para mais esse desafio e disse que vai trabalhar todos os dias para o desenvolvimento do Amapá. Nós viemos de um grupo político de Santana, minha esposa é vereadora lá, e a gente tem essa proximidade com a população. Então, ouvir a população, trazer as demandas para cá para o parlamento, transformar isso em lei positiva que possa afetar a vida do cidadão amapaense. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. Hoje, o governo do estado não está entregando somente um prédio administrativo para o Conselho de Cultura. Na verdade, é mais um equipamento cultural que está sendo entregue para a população de uso público. Todos os artistas amapaenses vão ter uma nova casa e um novo lugar, principalmente porque aqui nós estamos inaugurando hoje, esse governador Clécio, a primeira caixa preta do estado do Amapá. Uma caixa de espetáculos adaptado para o espetáculo de bolso, com iluminação cênica, com sonorização adequada de última qualidade, para que os grupos de pequeno porte e com espetáculos de médio e baixo orçamento possam vir fazer suas experimentações artísticas dentro desse espaço para poder chegar no Teatro das Batadeiras, lá no Centro de Convenções Azevedo Picanço, ou seja, é um investimento no pequeno, no médio e também no grande. Então, esse espaço que está sendo reinaugurado hoje, que se chama Palácio da Cultura Mestre Jance, em homenagem ao nosso conselheiro que nos deixou em outubro do ano passado, que contribuiu muito para esse momento de escuta por todos os territórios. Eu costumo falar, secretário e governador Clécio, que nós saímos em um programa chamado Gestão Cultural na Estrada, escutando 16 municípios, mas também 22 territórios. Nós chegamos a comunidades dentro do Cabo Orange para escutar ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, comunidades indígenas,
todo mundo participou desse processo de escuta, que hoje é o nosso Plano Estadual de Cultura. Então, é a democratização do acesso à cultura aliada à política pública e a decisão política de se fazer com que esse setor possa crescer do governador Clécio Luiz. Dar valor, entender que nós temos um berço, nós sabemos de onde nós nascemos, seja da cultura indígena, cultura de herança africana, que é muito forte no nosso estado, que nos transforma nessa Amazônia negra, que a gente tanto se orgulha. Essa é a cultura, o que nos identifica, mas nós temos a arte que produz e traduz todos os nossos sentimentos de amapaense, que é a poesia, é a música, é uma pintura de um artista plástico, e tudo isso através da gestão do governador Clécio, o Conselho de Cultura e o compromisso dos conselheiros. A gente está devolvendo para o setor cultural tudo aquilo que é demandado e que é necessário para a gente fortalecer cada vez mais a arte e a cultura do estado do Amapá. Governador, mais um grande investimento, uma grande entrega para a cultura do estado do Amapá. O que falar? O senhor sempre se preocupou, sempre se dedicou, sempre lembrou da nossa cultura. O que dizer, governador? Então, é uma entrega importante, é mais uma entrega, e não é entrega aleatória. É entrega de um planejamento de restituição do Estado como indutor e planejador da cultura a partir de escutas populares. Nós planejamos o ano 2023 falando de retomada das políticas públicas de cultura, a retomada das escutas. O ano 2024 é um ano importante para interiorizar as nossas escutas, realizar as conferências, realizar todos os encontros possíveis, organizar ou reorganizar todo o sistema a partir da Secretaria, reorganizar o Conselho de Cultura. Em 25 e 26, as grandes entregas, a partir do Oiapoque, do Museu Coarri, passando pela Casa do Artesão, que está quase concluída, até a Casa do Artesão do Jari, também que começa a obra agora, restauro da Fortaleza São José do Macapá, Escola de Artes Cândido Portinari, o Teatro das Bacabeiras, que está em restauração também, Museu Joaquim Caetano da Silva, todo o circuito, a Biblioteca Eucílio Lacerda, o sistema virtual de bibliotecas do Amapá, o sistema de museus, enfim. E o Conselho é um órgão fundamental para quem quer fazer política cultural de verdade, de forma democrática. E isso remonta, é uma curiosidade que eu acho importante falar. Eu fui conselheiro de cultura na década de 90 e vim por um movimento que chamava Movimento Rearticulando a Arte, o MORA. E o MORA tinha como principal documento, um documento que está super atual, que chama Por uma Política Cultural Democrática. E para ter uma política cultural democrática é importante que, além do órgão executivo da cultura, que é a Secretaria, que gera a política estadual, a política executiva, o Conselho é fundamental, porque é através do Conselho que democratiza as decisões, que democratiza os espaços e que nós democratizamos a política de cultura. Nós fazemos. Nunca nenhum governo fez tanta política nos 16 municípios. Política de editais, política de fomento, investimento na ponta. Nós hoje temos condições, com o nosso sistema pronto, que todos chamam de CPF, é o Conselho de Cultura, completamente reestruturado, tanto do ponto de vista da sua organização, como do ponto de vista da sua estrutura física de locomoção. Vou entregar uma van nova. Eu quero agradecer ao senador Davi Alcolumbre, que conseguiu essa van pela Codevasf, com a nossa política de economia criativa para beneficiar, por exemplo, o artesanato, que é economia criativa pura. Então, temos uma estrutura física maravilhosa, vocês vão conhecer aqui dentro, que não é só um prédio administrativo. Nós vamos ter um teatro de bolso, vamos ter, que é o plenário que se transforma no teatro de bolso, temos uma sala de exposição, temos agora mais um veículo para que o Conselho se locomova na sua coletividade para todo o estado do Amapá. Além do Conselho, o Fundo Estadual de Cultura, que existia, mas não tinha recursos. Teve recursos em 23, em 24, em 25 e em 26. Com o lançamento, inclusive, agora de mais um edital de 10 milhões para livre demanda, ou seja, ao invés do Estado dizer
onde nós vamos aplicar sob a ótica da nossa estética, não, é o artista que em mais de 53 segmentos vai poder propor ao Estado um fomento para que ele possa produzir, para que ele possa reproduzir, para que ele possa divulgar, enfim, construir o seu fazer cultural. E além do Conselho, além do Fundo, o Plano Estadual de Cultura, que está na Assembleia Legislativa para virar lei também e completar o nosso CPF, Conselho, Fundo e Plano Estadual de Cultura, para 10 anos. Então, tem um conjunto de coisas, desde a reestruturação física, de mobilidade, de políticas e de recursos financeiros. Nós provamos que fazemos os maiores investimentos da história, Asmar, em política cultural nas mais diversas áreas. Governador, com esse incentivo à nossa cultura, com certeza o turismo também de tabela, ali paralelamente, tem um ganho significativo. Sem dúvida, a economia criativa, ela nos faz enxergar o produtor cultural, o artista, o artesão, o fazedor de cultura, como um empreendedor da nossa identidade. Isso vale para a música, para o teatro, para o artesanato, para o audiovisual e vale para o turismo também. As pessoas não viajam pelo mundo para conhecer prédios, elas viajam para conhecer a identidade, a cultura, a história das pessoas. E nisso nós avançamos muito nesses 3 anos e 3 meses de política firme, de política cultural democrática para todo o estado do Amapá. Estamos aqui com o Coronel Corrêa. Para quem não conhecia ou conhece o Coronel Corrêa, vai lembrar que ele foi um militar da nossa brilhosa Polícia Militar e foi chefe do GSI, né, aqui no nosso palácio, no nosso governo do estado do Amapá. E o Coronel Corrêa hoje, né, tem essa empresa, a CASU, que faz, né, o juiz arbitral. E a gente veio trazer essa informação porque muita gente, né, às vezes necessita e não sabe que tem, né, que existe esse serviço que pode ser prestado, pode ser consultado através do Coronel Corrêa. Começar agradecendo, Coronel, um prazer enorme revê-lo, né, muito bom estar aqui consigo, e principalmente trazer essa informação sobre a CASU, o que é a CASU, falando do juiz arbitral. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, Coronel. Boa tarde, Frota. A gente que agradece a oportunidade e eu já quero te parabenizar aí pelo trabalho que tem feito, né? A gente sempre tem acompanhado o teu trabalho e realmente você é um profissional nota 10, tá? Obrigado, a gente queria deixar essa referência. E exatamente isso, Frota, nós ficamos na Polícia Militar nativa até 2012, né? Sim. E o nosso último cargo foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional na época do governo do Camilo Capiberibe. E aí, a partir daí, nós fomos para a reserva. E para a gente não ficar, vamos dizer, sem fazer nada, ocioso, a gente procurou algo que a gente pudesse fazer dentro da nossa área, mais ou menos, né? Com certeza. Como nós trabalhamos muito na questão eu era muito operacional na frente da Polícia Militar, né, lidando com os problemas na rua, aí a gente encontrou a arbitragem. A arbitragem era interessante porque a gente ajuda a segurança pública como se fosse na prevenção. Entendi. Porque a arbitragem resolve conflitos, Frota, é como se fosse uma justiça privada. Nós temos a justiça comum, né, a Justiça Estadual do Amapá, e nós temos a arbitragem, que ela é como se fosse uma alternativa para a população procurar e... Vamos esclarecendo, só para quem está no Brasil possa entender. O juiz arbitral, ela traz a mesma resolutividade da justiça comum? Exatamente. Vamos dizer assim, ela tem o mesmo valor jurídico, eu posso dizer. Legal. A arbitragem ela é baseada na Lei 9.307 de 96, uma lei federal. Sim. Desde 96 essa lei já está em vigor no Brasil. Entendi. Então ela instituiu a arbitragem, que é uma forma alternativa de resolver os conflitos. Entendi. Tá certo? Então nós encontramos a arbitragem e resolvemos implementá-la. Tanto que nós abrimos a CASU, né? CASU é uma Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação. Porque essa nomenclatura é isso, CASU é Câmara... É, Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação da Zona Sul, que está situada aqui, né, no Jardim Marco Zero. Então, Frota,
Por que eu digo que a arbitragem ela é interessante para a sociedade e ela tem que conhecer? Por isso que, né, eu acho que esse teu trabalho é importante, a divulgação, porque muita gente não conhece a arbitragem. Quando a gente fala em arbitragem, as pessoas pensam que é alguma coisa ligada ao futebol. É verdade, pelo nome, né? Exatamente, mas a arbitragem a arbitragem jurídica que a gente fala para diferenciar do futebol, né? É exatamente uma alternativa de resolução de conflitos. Para quem está nos assistindo, Coronel, só para a gente entender e fazer se explicar melhor, um exemplo de arbitragem. Eu preciso, então, da CASU, como é que eu faço? Nós temos vários... Em que momento eu posso... Nós temos vários... A lei, vamos dizer assim, ela traz essas informações dizendo que tal conflito é resolvido na arbitragem. Por exemplo, a gente usa na arbitragem... A gente resolve a arbitragem para resolver os conflitos que são, vamos dizer assim, direitos patrimoniais disponíveis. O que é direito patrimonial disponível? É uma coisa que você pode disponibilizar, que você tem, vamos dizer assim, como pessoa jurídica, né, ou pessoa física, você tem como disponibilizar. Por exemplo, uma dívida, uma questão de terra, uma questão de cheque, né, uma nota promissória, um imóvel, aluguel, entendeu? Então, todos esses tipos de conflitos podem ser resolvidos na arbitragem. E vão dar a mesma legalidade na sua resolução como a justiça comum. A arbitragem, ela funciona, ela é feito, vamos dizer assim, um procedimento normal, como se fosse na justiça comum. Entendi. Só que ela é totalmente, vamos dizer assim, informal. Tá certo? Informal porque a gente segue algumas regras, né, que a legislação ela impõe. Então, mas a gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas flexibilidades. Por exemplo, a gente pode fazer sessões fim de semana, por exemplo. A pessoa trabalha de segunda a sexta, então ela não tem tempo, então pode fazer no sábado, pode fazer domingo. É maior. E nesse caso, ela passa a ser o quê? Uma lei de auxílio, uma lei que facilita a vida do cidadão? Exatamente. A arbitragem ela veio para facilitar a vida do cidadão. Entendeu? Então, não é essa opção. Só explicando para as pessoas entenderem, a arbitragem ela finaliza com uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral ela tem o mesmo valor jurídico da sentença do juiz togado. Entendeu? Bacana, que bacana. Então a lei especifica isso, né? Entendi. Agora, só uma dúvida, uma perguntinha que não quer calar, Coronel. Né? Eu procuro o CASU, né? A lei arbitral para resolver um problema que eu estou passando e tudo mais. Resolvido, sentenciado pela CASU. Não satisfeito uma das partes, ela pode procurar depois a lei comum para poder discutir de novo aquela situação? Não, esse é vamos dizer assim, essa é uma questão, vamos dizer assim, que diferencia a arbitragem. A arbitragem ela não tem recurso. Chegou no processo, chegou no final, na sentença arbitral, acabou o problema. Entendeu? Já foi resolvido através da sentença arbitral. Então você não tem como recorrer mais. Agora, a não ser que haja algum erro durante o procedimento. Erro processual, algum coisa parecido. Porque a lei ela prevê todo um procedimento, entendeu? A lei 9.307 de 96. Então, se tiver algum erro nesse procedimento, aí a pessoa pode recorrer para tentar anular, por exemplo, a sentença. Mas se não tiver, ela não tem como fazer nada. Eu vou te dar um exemplo, Frota. A arbitragem, ela é, vamos dizer assim, é uma situação em que as pessoas elas optam para resolver na arbitragem. Sim. Você tem um problema, mas você quer fazer de uma forma mais, vamos dizer assim, mais acessível, mais fácil, mais célere. A gente resolveu o conflito aqui em 12 horas. Que legal. Eu vou te dar esse exemplo aqui. Então, o que acontece? As pessoas vêm na arbitragem, aí a gente faz um documento que chama... Poxa, me fugiu agora. Nós temos a cláusula compromissória. Seria um documento de conciliação. A cláusula compromissória, ela é, vamos dizer assim, estipulada para a gente colocar nos contratos. Tá? Eu posso explicar isso. E nós temos o compromisso arbitral. Vamos dizer, eu tenho conflito contigo.
Um cheque a receber, por exemplo. Sim. Aí você vem aqui comigo, faz o pedido, aí eu faço todo o procedimento, aí cito a outra parte vem, eu explico para ela como é que funciona a arbitragem. Aí ela diz, tá, eu aceito resolver na arbitragem. Aí ela assina também essa cláusula compromissória. Então as duas pessoas assinam e aí a partir daí a arbitragem vai... É uma conciliação praticamente, né? É uma forma diferente, né? O que é que a gente diz hoje com a questão da violência exacerbada, Frota? Se você puder resolver os seus conflitos dessa forma, isso facilita muito. Nós já tivemos situações aí que a pessoa foi por fórum, resolveu através de uma sentença do juiz, né, que não tem toda essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de ter, né, os consensos para resolver. Sim. E aí lá fora um pegou o outro porque ficou com raiva, não aceitou a decisão e acabou causando uma lesão, um negócio. Então quando a gente resolve na arbitragem, uma coisa eu te garanto, Frota, a pessoa vai sair tranquila, não vai ter possibilidade de, né, ser depois questionado, ser pego, vamos dizer assim. Entendi. Porque a gente procura resolver dentro do consenso. Exatamente, o senhor falou aqui que em 12 horas já resolveu problemas. O normal, né, é muito demorado esse processo? Não, olha, pela lei nós temos 6 meses para resolver. Qualquer conflito ele tem que ser resolvido em 6 meses, a lei prevê. A não ser que uma situação muito complicada, aí a gente pode expandir esse tempo. Mas quando não, a lei prevê 6 meses. Só que a gente procura acelerar o mais rápido possível. Nós aqui na CASU, Frota, a gente procura facilitar a vida do cidadão. A gente faz audiência fim de semana, a gente faz fora do horário normal de expediente, que é exatamente aquele horário que a pessoa não está trabalhando. Então a gente não atrapalha, a gente faz tudo para facilitar. Que legal. Tá certo? Coronel, nesse caso, né, para atendimento do cidadão e da cidadã, acontece aqui na CASU? Isso, acontece aqui na CASU. A pessoa procura a CASU e a gente faz o procedimento. A pessoa chega aqui, faz o pedido, tem um custo, entendeu? O que é que a gente coloca com relação a esse custo? Esse custo, na realidade, a gente coloca como se fosse um investimento para você resolver uma situação que está, às vezes, te trazendo problema, deixando de dormir. Então, um custo razoável. É um custo razoável. Se for comparar com a justiça comum, porque a justiça comum ela cobra as taxas, né? Tá. Também tem custo na justiça comum. Vamos dizer assim, é bem menor o custo da arbitragem para no caso da arbitragem, Coronel Corrêa, as partes que procuram a CASU para resolver esse problema, esses imbróglios, necessitam de advogados? Não. Outra facilidade, você não precisa de advogado aqui na arbitragem. Somente as partes. Se a parte quiser trazer advogado, não tem problema, mas não é necessário. Entendi. Entendeu? E no caso... É uma despesa menos, vamos dizer assim, que você... E no caso dessa resolutividade de resolver esses problemas que chegam aqui, as pessoas têm que ser adultas, menores, tem que ser maior de 18 anos, elas têm que estar, vamos dizer assim, com as faculdades normais. E tudo isso é previsto na lei, isso aí. Então... Porque se você fizer um processo, vamos dizer, com menor... Aí é uma das possibilidades de você anular na justiça, porque ela perde a validade, né? Exatamente. Agora, Coronel, só para a gente caminhar para o final aqui, o senhor está dizendo que todos esses processos feitos pela CASU, pelo juiz aqui arbitral, eles são totalmente legalizados e reconhecidos pela justiça comum, dando ali todo o aval, toda a situação. Com certeza. Antigamente... O processo arbitral ele precisava de uma homologação do judiciário, hoje não. Hoje então o que foi decidido pelo juiz arbitral, né, que a gente chama de juiz arbitral, que é uma forma de a gente diferenciar do juiz togado, né, que é o juiz da justiça comum. A própria, vamos dizer assim, a decisão do juiz arbitral já é legal dentro do que a lei prevê. Bacana. Isso está previsto em lei, inclusive. Para finalizar, Coronel Corrêa, ontem eu encontrei lá no fórum, o senhor estava lá me dizendo que estava fazendo uma mediação. Essa mediação diz respeito à CASU, diz respeito ao juiz arbitral ou não? Não, são duas coisas um pouco separadas. Por exemplo, eu fiz um curso de mediação judicial, então eu estou apto para trabalhar com mediador judicial, era isso que eu estava fazendo lá no fórum.
Entendeu? Eu posso trabalhar com mediação judicial. Pelo eu faço um trabalho voluntário lá lá no Sejusc. Daí do não, aí no Sejusc, Rosemary Palmeirinho. O senhor estava lá no Sejusc. Exatamente. Mas é um pouco diferente. Lá é público e aqui é privado. A diferença é essa. A gente usa o mesmo procedimento da mediação, da conciliação aqui, porque elas têm o mesmo fundamento, só que um é privado e o outro é público. Para finalizar, deve estar e ficar todo mundo curioso aí que está nos assistindo. Onde encontrar esse juiz arbitral? Onde é que... Pois é, aqui é o nosso endereço. Nosso endereço é na Pastor Esdras Pneutor, número 29, Jardim Marco Zero. Tem um endereço fácil que o senhor ensinou também, vindo pela... no final da Santos Dumont, você chega no final da Santos Dumont, você dobra como se fosse para o conjunto da Ego. Isso. Aí tem um sinal, um semáforo nessa rua, que é a Stephen White. É uma rua antes do semáforo, de frente para Isso, exatamente. Tem um motel Equinócio, bem no canto. Então é bem fácil, é só procurar o motel. Tem uma placa aqui, o escritório tem toda identificada. Tem uma plaquinha aí na frente que identifica. Existe um telefone ou um Tem, o nosso telefone. O nosso telefone é 991 37 991 87 2745. E nós temos o 991 32 7262. Vamos falar só um que aí não confunde. 991 87 27 45. Esse tem sempre a pessoa para atender. Esse aí é da Câmara, mas anda comigo. Beleza, melhor ainda, fala direto com o juiz fala direto arbitral. com a gente. Deixa eu só colocar esse exemplo para a pessoa entender. Nós resolvemos um conflito em 12 horas praticamente. Por exemplo, houve uma invasão de um terreno de uma pessoa. Sim. Aí a pessoa, alguém indicou a arbitragem, ela veio aqui por volta de 10 horas da manhã. Aí nós temos um trabalho que a gente faz caçu itinerante, que a gente vai lá no local do conflito, como eu te falei, tudo para facilitar a vida do cidadão. E aí nós combinamos para 2 horas da tarde a gente se encontrar lá no local, foi aqui no Goiabal. E aí nós fomos para lá, 2 horas nós se encontramos lá no local mesmo, a gente armou um local lá no próprio terreno. Sim. Aí convidamos a outra parte, né? A outra parte logo no início ela foi um pouco, né? Não queria, ela tinha advogado não queria, mas nós conseguimos convencê-la. E aí ela aceitou fazendo arbitragem. Quando foi 5 horas da tarde a gente tinha resolvido o conflito todo tranquila. A mulher ficou com o terreno, indenizou a que estava lá, que ela já tinha construído uma obrazinha lá. Então foi resolvido da melhor forma possível e todo mundo saiu feliz. Entrou em qualquer endereço de internet, colocou CASUL, C-A-S-U-L, CASUL, você vai encontrar endereço, vai encontrar telefone, vai encontrar tudo. Nós estamos no Facebook, é só procurar CASUL no Facebook, que aí nós temos vários programas, inclusive, que a gente faz para divulgar arbitragem. Não perca a oportunidade, né, de ter essa facilitação na tua vida, nos conflitos que surgem no dia a dia na tua vida, e poder contar aqui, né, Coronel Corrêa, que é o juiz arbitral aqui na CASUL. O senhor quer falar mais alguma coisa? Pois é, se a pessoa tiver alguma dúvida, é só procurar a gente, que a gente não cobra nada para passar essas informações, entendeu? A consulta é gratuita. Exatamente, né? Então pode procurar a gente, pode nos ligar, que a gente esclarece tudo tranquilo e a pessoa com certeza, ela vai usar a arbitragem, vai se sentir privilegiada, porque a arbitragem ela veio para privilegiar o cidadão na resolução dos conflitos. E de uma forma muito mais fácil, mais tranquila. Exatamente. Né? Conversamos então com o Coronel Corrêa, que é juiz arbitral e também preside aqui a CASUL, aqui no Amapá. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, essa liderança de audiência. Prometendo voltar amanhã, a partir das 13 horas, aqui, nesse mesmo canal, sempre recheado de muita notícia, informação e entrevistas imperdíveis. Obrigado pela audiência, boa tarde Macapá, boa tarde Amapá.